Fala galerinha do canal Convicto Sou, tudo bem com vocês? Aqui eu quero compartilhar com vocês mais um vídeo e antes disso os meus agradecimentos aqui a todos vocês, aos inscritos no canal Convicto Sou. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, aí aos 84 inscritos. Quero chegar aí a 100 e assim sucessivamente. Para isso eu preciso da ajuda de você aí do outro lado que tem nos acompanhado. E curta nossos vídeos, comente, deixe seu comentário e compartilhe com mais pessoas para que nós venhamos crescer, certo? Quero meu agradecimento aqui também para a pessoa do pastor Antônio Nery. Deus abençoe sua vida, meu querido. Você é bênção para a minha vida, é bênção para cada um de nós. E eu quero agradecer você por você ter sido um dos responsáveis pelas gravações deste vídeo e tem me ajudado muito. Se não fosse a sua ajuda, não teria conseguido fazer esse tipo de gravação. Então eu agradeço muito pela sua vida, que Deus continue te abençoando. E é isso aí, pessoal, tem mais aí um vídeo para vocês, ministração. Que Deus abençoe vocês grandemente. Logo após essa vinheta, essa palavra abençoada. Fique na santa paz. Valeu! Porque o desejo do judeu no tempo de Jesus era estar liberto, era voltar a ter um reino, era voltar a ser uma nação poderosa. Eles tinham ansiedade, tinham desejo no coração de voltar a ser o que eles foram no passado, quando Davi foi rei, quando Salomão foi rei, quando o reino era unido, quando eles conquistavam novas terras, quando tinham riquezas e quando tinha alguém que os governasse. Mas agora eles estavam debaixo de um poderio de estrangeiros. Eram homens estrangeiros, eram homens impuros, eram idólatras que estavam ali, que mandavam e desmandavam. Os judeus não tinham mais a liberdade que tinham antes, não podiam mais fazer o que eles bem entendessem, porque eles estavam sobre um domínio, estavam sobre um comando. Mas existia uma esperança. Surgiu esse homem ele tem carisma, esse homem tem palavra, esse homem tem poder. Agora sim, agora a coisa vai caminhar. Com Jesus eu tenho certeza que vai dar certo. E os discípulos estavam nessa expectativa, e muitos que acompanhavam Jesus também estavam nessa expectativa. A grande parte dos que acompanhavam Jesus procuravam encontrar em Jesus algo que aliviasse a sua dor, algo que aliviasse a sua situação. Jesus era visto por alguns como aquele que viria libertar Israel. Por outros eles olhavam e viam: agora é a esperança que eu tenho. Se eu tocar nesse homem eu vou ser curado, a minha vida vai ser mudada, as coisas vão mudar para mim, eu vou, aonde ele for eu quero estar. Olha que palavra, mas eu quero tocar nele. Ansiedade de poder tocar em Jesus, de poder chegar perto de Jesus, sonhar que ele pudesse colocar as mãos, era uma expectativa de outros. Estava ali também um grupo olhando para Jesus, esperando que ele falhasse, que ele falasse alguma coisa que o pudessem acusar. Estava ali um grupo que qualquer coisa que Jesus dissesse de importante, eles não valorizariam, mas eles estavam esperando uma falha de Jesus. Jesus curava, mas isso não era importante. Jesus estava ali falando de um reino celestial, mas isso não importava. Um grupo queria a morte daquele homem, porque eles detestavam Jesus, porque Jesus se dizia ser filho de Deus, porque esse homem se coloca aqui no nosso meio e acusa os nossos líderes, aponta o dedo para nós, nos chama de raça de víbora, nos trata de uma forma estranha. Nós queremos a morte desse homem. Outro grupo estava lá, olhando para ele fixo, ouvindo. Era um grupo que não era enfermo, era um grupo que não era filósofo, um grupo que não tinha nada, mas esperava ouvir a voz daquele homem que acalava o seu coração, que tirava a ansiedade. Não esperavam que ele fosse o libertador, não esperavam uma cura dele, mas queriam ouvir aquela voz, queriam ter um contato com aquele homem tão especial. Um grupo diverso, ouvindo o mesmo homem, com expectativas diferentes, com uma visão
de impacto diferente. Aqueles que esperavam ouvir ali palavras desafiadoras, palavras de ordem, nós vamos conquistar, não ouviram de Jesus. Ficaram frustrados porque ele não disse palavra de ordem. Aqueles que estavam ali esperando que ele dissesse alguma coisa contra o Império Romano, para o acusarem de alguma coisa, também não ouviram, porque Jesus não estava nem aí com o Império Romano. O que importava para ele o Império Romano? Jesus veio no seu tempo. E o Império Romano só estava ali porque Deus permitiu que eles estivessem. O Império Romano estava fazendo aquilo para o qual Deus sempre quis que eles fizessem. Porque enquanto o Império Romano estava na terra, a língua, a cultura, muita coisa estava ali porque o Império Romano existiu. As estradas melhoraram. As pessoas podiam ir de um lado para outro no Império, porque onde eles fossem era Império. Mas aqueles que estavam com ódio no coração queriam palavras de ordem. Aqueles que estavam com desejo de vingança queriam uma palavra para acusação. Aqueles que esperavam que ele tocasse, muitos não foram tocados. Mas aqueles que estavam ali para ouvir, eles saíram dali maravilhados, porque Jesus fala, porque Jesus fala conosco. Ele pode não tocar, ele pode não trazer uma palavra de ordem que você espera, ele pode não trazer a expectativa que você tem, mas uma coisa ele tem: palavra de vida eterna. Se você veio aqui para ouvir palavra de vida eterna, então você vai sair daqui essa noite com teu coração vibrando, porque Jesus tem palavra de vida eterna. Tem palavra de poder para as nossas vidas. Quantos que estão seguindo a Jesus, esperando uma cura, e às vezes isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Eu conheci um irmão, congregou conosco muito tempo, ficou doente com problemas renais, congregava lá na Filadélfia, mas depois que ele ficou doente, ele saiu da igreja Filadélfia, ele foi procurar a cura em alguns lugares, porque muita gente estava sendo curado em alguns lugares, e ele foi para lá e morreu sem ser curado. Ele poderia ter ficado onde estava e ter recebido palavra de vida eterna, e poderia ter morrido com alegria no seu coração. A esperança de vida eterna muda a vida do ser humano. Diferente de alguém que morre frustrado: Jesus não me curou, Jesus não falou comigo, Jesus não enviou o que eu esperava, Jesus não fez o que eu esperava. E quantas pessoas estão frustradas com Jesus, porque estão esperando algo que Ele não prometeu. Ele não prometeu isto, Ele prometeu palavra de vida eterna, isso Ele prometeu. Ele não prometeu cura, Ele não prometeu nada dessas coisas, mas a palavra de vida eterna, todos aqueles que buscam, encontram. E essa deveria ser a expectativa dos discípulos de Jesus, palavra de vida eterna. Só posteriormente é que eles entenderam isso. Quando, num momento em que Jesus fez um discurso difícil para eles engolir, quando Jesus disse: aquele que não comer da minha carne e do meu sangue não tem parte comigo, e horrorizou o povo judeu, porque eles olhavam para Jesus e falaram: quem é que pode comer a tua carne? Quem pode beber o teu sangue? Que discurso é esse? Que homem louco! E foram embora. E Jesus olha para os seus discípulos e fala: e vocês não vão? E Pedro diz: para onde nós iremos, se só tu tens a palavra de vida eterna? A expressão palavra de vida eterna é que alimenta a nossa alma, porque as frustrações elas vêm, nós somos frustrados pelos amigos, somos frustrados pelos filhos, somos frustrados por tantas pessoas, mas um que não vai nos frustrar, se nós estivermos com o olhar fixo naquilo que Ele prometeu. E Ele prometeu que não nos deixaria órfãos, que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus disse tanta coisa maravilhosa,
disse tanta coisa boa, mas que o que você tem aqui, nessa passagem, posteriormente, não propriamente aqui em Mateus, mas nós vamos encontrar em Marcos, e talvez você encontre também em João, quando Jesus chega do outro lado e o povo vai lá ter com Jesus e pergunta: quando foi que o Senhor chegou aqui? E Jesus olha para eles e fala: vocês não estão me procurando por causa da palavra, vocês estão aqui por causa do pão. E Jesus chamou a atenção daqueles, porque eles estavam com o objetivo e o foco equivocado. Jesus percebeu a intenção e disse: vocês não vieram me buscar, vocês estão atrás do pão, estão atrás de alguma coisa que eu posso dar, vocês não estão aqui por minha causa, vocês estão aqui porque querem receber algo. Veja, irmãos, não é errado esperar algo do Senhor, mas o foco do nosso culto não deve ser esperar algo do nosso Senhor, é nós darmos a Ele a devida honra e o devido louvor. Esse é o foco. Se Ele, pela sua misericórdia, quiser abençoar, quiser curar, é bênção, mas o principal foco é estar na casa de Deus para o adorar pelo que Ele é, pelo que Ele é e pelo que Ele pode nos dar, que é a palavra de vida eterna. Essa palavra, ela nos sustenta, essa palavra nos revigora, essa palavra nos incentiva, é a palavra que nos sustenta. No momento do desespero é a palavra. Quanto mais palavra eu tiver no meu coração e na minha mente, mais sólido vai ser a minha fé. Muito mais sólido, irmãos. Porque algumas pessoas receberam cura, muitos foram curados. Mesmo depois de curados, não continuaram servindo ao Senhor, se desviaram da presença de Deus. Eu já citei isso para vocês e cabe nesse momento falar mais uma vez. O meu avô paterno tinha problemas seríssimos, era perturbado. A minha mãe foi para a igreja e Deus a libertou dos espíritos maus e ela fez campanhas, oração, e para que meu avô fosse curado, e ele foi curado, mas ele nunca se rendeu ao Senhor, morreu sem a doença, e morreu sem salvação. O que adiantou? Antes tivesse doente, mas aceitasse a salvação, seria muito melhor. Como está espalhado pelo mundo muitas pessoas que são libertas, são curadas, porque Deus é bom, Ele faz a obra do jeito que Ele quiser. E até pessoas que vão buscar em lugares esquisitos, se Deus quiser Ele cura, e a pessoa sai de lá liberta, mas isso não é o principal. Veja que Jesus ficou irritado porque o foco estava errado, estava equivocado. E o que ele queria? Que os seus discípulos entendessem o principal foco. Assim também somos nós, irmãos. Se nós perdermos o foco, por que nós estamos aqui? Por que eu venho para a casa de Deus? Por que é importante estar na casa do Senhor? Porque é bom nos esforçarmos para estar na casa do Senhor? Se nós entendermos isto, nós vamos fazer como o salmista: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Quando é que os irmãos podem viver em união? Quando estão juntos. Mesmo assim, alguns não valorizam esse momento, não fazem um mínimo esforço para estar junto, e poderiam estar. Essa passagem de Jesus andando sobre o mar, Ele fez porque Ele tinha a intenção de fazer. Jesus não fez nada de sopetão. Tudo o que Ele fez foi calculado. Ele libera seus discípulos, eles vão, e por causa da dificuldade do vento, eles demoraram para cruzar. Não é tão distante assim atravessar o lago de Genezaré, não é tão distante. Se não tivesse ventando, eles teriam atravessado muito antes de Jesus ter terminado a oração. Mas como o vento estava contrário, então eles estavam cada vez tentando ir para frente, e o vento levando ele para trás. E até que deu tempo de Jesus orar,
chegou a vigília da noite, e aqueles homens ainda tentando chegar do outro lado. Jesus toma o caminho em direção e chega próximo a eles, e quando eles veem o vulto, ficam apavorados. O que é aquilo? O que é que nós estamos vendo? É um fantasma, como diz aqui em Mateus. E Jesus diz: não temas, sou eu. Em Mateus, que nós encontramos esse trecho em que Pedro diz: se for tu, permitas que eu vá até ti. E a impressão que nós temos é que a ação de Pedro foi uma ação correta. Dá-se essa sensação, né? Exatamente Pedro, o mais velho, aquele que era ali, vamos dizer de certa forma, o líder do grupo. Se for o Senhor mesmo, permita que eu vá até ti. Corajoso ele. Eles pensaram que era um fantasma, mas como Jesus disse, sou eu, não temas. Se ele disse, sou eu, não temas, olha o que disse um dos líderes: se for mesmo o Senhor. Ele não estava crendo o suficiente. Ele ainda estava na dúvida se era realmente Jesus. Permita que eu vá até a ti. E Jesus disse: vem. E Pedro desceu do barco, lembrando vocês que não estava calmo, estava ventando, estava a água agitada, um movimento, era escuro. Então tenta imaginar a cena, o barco se movendo, o vento batendo, eles estavam com muita dificuldade, e mesmo com toda essa dificuldade, Pedro disse: permita que eu vá até a ti. E Jesus disse: pode vir. Ele não acalmou o vento, ele não acalmou o mar, e permitiu que ele fosse daquele jeito, porque ele quis, ele propôs. Foi Pedro quem propôs, não foi Jesus que disse: olha, quem quiser, vem, desce do barco, vem na minha direção. Não, mas foi Pedro que fez a proposta. E Jesus não recusou, ele disse: pode vir. Qual é a diferença? A diferença é que se a proposta fosse de Jesus, mudaria tudo. Ouvir Jesus é o principal foco da vida do cristão, porque eu posso ouvir o meu coração e o meu pensamento, e o Senhor não fala nada. Ele fala: pode vir, você fez a proposta é sua, então vem na tua força, pode vir, não tem problema algum. E no meio do caminho, o texto nos diz que o vento era forte, e Pedro começou a afundar, e ele se desesperou: Senhor, socorre-me, não deixa que eu afunde. E Jesus estende a mão e pega aquele homem